O Entre Linhas de hoje faz um brinde às surpreendentes inspirações literárias da coquetelaria, em entrevistas com Nelly Pereira, autora de Da Botica ao Boteco, e Daniel de Mesquita Benevides, que acaba de lançar Gelo e Gin. E a gente começa com a jornalista e mixologista Nelly Pereira, que apresenta as raízes medicinais e alquímicas dos drinks brasileiros, além de criar combinações inovadoras a partir de produtos nativos. Nelly, quando é que você percebeu que a medicina popular brasileira poderia enriquecer a mixologia brasileira e pertence a uma longuíssima tradição que remonta a essa relação entre a medicina da antiguidade e o desenvolvimento do hábito de misturar ervas, raízes com álcool, que depois derivaria para os coquetéis modernos? Foi olhando para a história do mundo inteiro e fazendo um foco no Brasil. E aí eu fui olhando e falei, nossa, mas espera aí, tem o que acontece aqui, que é, vai em qualquer bar de esquina, em qualquer boteco de esquina, em qualquer lugar do Brasil, vai ter uma pinga curtida com alguma planta. Eu descobri que sim, tinha uma origem brasileira disso, ou seja, uma história que dá para se contar sobre o Brasil a respeito dessa medicina que fica nessa fronteira com o bar, mas que isso também aconteceu em outros lugares do mundo. Quando você entra no universo da bebida, a gente ainda tem aqui no Brasil uma questão de que a bebida está no universo do entretenimento, de que ela não é cultural. Quando a história mostra que como você tem pratos típicos, você tem bebidas típicas. Você escreveu um livro atravessado pela literatura, tem epígrafe do Guimarães Rosa, tem menções ao Padre Anchieta, que afinal das contas também era poeta. O Mário de Andrade aparece e tem uma pesquisadora que daí é uma pesquisadora de ervas, mas também tem uma dimensão antropológica, né, que é a Maria Teresa Arruda Camargo. Eu sou jornalista de formação, eu leio muito, sempre li muito, sou apaixonada pela literatura brasileira e eu acho que muitas das minhas pesquisas, elas acabam encontrando na literatura causos, contos, um jeito de falar, um modo de vida brasileiro que a gente corre o risco de perder, eu sempre digo, né? As pessoas perguntam se eu viajei muito para fazer a pesquisa, eu digo que não, que na verdade tem Brasil onde a gente olha, a gente só precisa desse olhar e a literatura treina o nosso olhar para isso, né? Você recapitula o nascimento da medicina no Egito Antigo, na Grécia do Hipócrates, depois você chega até Galeno, Paracelso, chega aos alquimistas, portanto, medievais. E quando chega ao Brasil, surgem duas figuras. O boticário, que está no título aqui, da Botica ao Boteco, e o barbeiro. Por quê? Então, porque na verdade o que aconteceu foi que no encontro que foi catastrófico entre os jesuítas e os povos indígenas brasileiros tinham um conhecimento muito avançado da floresta e das plantas e do que usava uma planta para quê e para outra, e eles acabaram passando isso para os jesuítas, que por sua vez tinham um conhecimento de enfermagem, de fazer remédios, das triagas, que eram as origens ali daqueles remédios cheios de ervas, cascas e raízes. E aí, esse encontro acabou que gerou os boticários. E aí, num outro lado, você tinha os barbeiros, que eram... você pensar, né? Os barbeiros, eles faziam uns cortes mesmo, sangramento. Sangria, né? Para tirar o sangue das pessoas. Exatamente. Né? Sanguessugas, eles usavam todo tipo de medicina muito rústica mesmo para tratar de uma população que estava muito doente. Então, você não tinha muito médico. Então, acho que também tem esse ponto de essa medicina rústica, esses boticários, né? Quando a gente olha para fora do Brasil, tem uma expressão que é o Snake Oil Man, que é esse homem que vendia o óleo da cobra, né? Que a gente tem na cabeça essa figura. E essa figura estava muito presente no Brasil colonial. Ao final do livro, você até imagina mais ou menos a cena, né? Como se teria se dado essa passagem da botica ao boteco, né? Assim, o cliente lá, enfim, comprando elixires, poções, seja lá for, garrafadas, e de repente aquilo vai derivando para um hábito de consumo com outra finalidade. Para ali e fala, uma jurubeba para o fígado,
uma catuaba para dar uma estimulada. E eu consigo imaginar, né? É isso, assim, essa transição foi muito orgânica, na verdade. Não tem. Por isso eu falo, o trabalho todo de pesquisa foi numa linha muito tênue entre uma coisa e a outra. Porque você consegue facilmente pensar que essas plantas todas, tem uma música que eu cito no livro, que é o Boteco do Arlindo, do João Nogueira, que ele fala: gripe cura com limão, jurubeba é pra azia, do jeito que a coisa vai, o Boteco do Arlindo vira a drogaria. Que seria do boteco à botica, no seria caso, o contrário, né? Mas enfim, as coisas estão muito parecidas. E eu acho que certamente teve esse momento da história em que as pessoas chegavam para pedir um amarguinho pro estômago e acabavam dando uma desculpa para beber. Pouquinho nasceu sem as origens. Era inteirinho um menino, mas vinha mordido entre as pernas, como se algum predador o tivesse buscado na barriga de nossa mãe. Para escrever o seu mais recente romance, Deus na Escuridão, o escritor português Walter Ugumãe foi até a Ilha da Madeira, um território ultramarino que pertence a Portugal, mas está bem isolado no meio do Oceano Atlântico, para pesquisar modos de viver e modos de falar. E assim, misturando também com o seu próprio jeito muito único de se expressar em língua portuguesa, Walter Ugumãe conta a história de um garotinho que nasceu sem as origens. O que, em português aqui, falado no Brasil, seria algo equivalente com nascer sem os documentos, um jeito um pouco machista de se referir aos órgãos sexuais masculinos. Não que ele tenha nascido com um corpo feminino, é uma coisa meio mágica que não dá para entender muito bem como funciona do ponto de vista anatômico, mas o fato é que o nascimento dessa criança foi um acontecimento insólito na pequena comunidade do Buraco da Caldeira, um lugar afastado, muito humilde, que não tem nada a ver com a badalada e super turística capital da Ilha da Madeira, a cidade de Funchal. Na verdade, a gente está falando de uma comunidade que vive nas encostas de precipícios altíssimos, com habitações precárias, como se os moradores daquele lugar fossem passarinhos que constroem os seus puleiros nos lugares mais altos e menos procurados pelos moradores ricos da ilha. É uma comunidade humilde, carente de tudo, onde a maior parte dos adultos é analfabeta e onde a maior parte dos jovens só consegue imaginar um futuro fora dali. Foi nesse lugar que nasceu Pouquinho, o garotinho sem as origens, que imediatamente passa a se tornar o foco das atenções do seu irmão mais velho, uns bons 10 anos mais velho, o jovem Felicíssimo, cujo apelido surgiu porque ele se tornou o menino mais feliz do mundo no dia em que ele ganhou um irmãozinho. Mesmo que esse irmãozinho seja só um pouquinho de gente, alvo de todo tipo de maledicências das pessoas do lugar. Deus na Escuridão é uma história muito bonita sobre o único tipo de amor que pode ser comparada ao amor de Deus, que é o amor que uma mãe sente pelo seu filho. Acontece que esse tipo de amor e proteção, quase como de uma leoa protegendo seus filhotes, vai se reproduzir nessa relação de irmão mais velho com o irmão mais novo. É um romance que acabou de chegar nas livrarias brasileiras, que faz um uso delicioso da linguagem e que eu tenho certeza absoluta vai agradar quem já é fã de Walter Ugumãe ou quem nunca leu nada dele. Com edição bilíngue em latim e tradução de Aurora Fornoni Bernardini, o diálogo O Canto de Circe e o opúsculo A Arte da Memória são duas obras complementares do filósofo e teólogo italiano Giordano Bruno, queimado pela Inquisição em 1600. Em A História dos Judeus de Pernambuco, o pesquisador Jacques Ribbenboim reconstitui 500 anos de história da comunidade que criou a primeira sinagoga das Américas em Recife. Nó de Víboras é um romance do francês François Mauriac, Prêmio Nobel de 1952, no qual um advogado moribundo escreve à mulher, destilando os ressentimentos de toda a vida e desvelando conflitos atravessados por impulsos de vingança e redenção. E
E Madonna dos Páramos, obra-prima do mato-grossense Ricardo Guilherme Dick, morto em 2008, narra com linguagem opulenta a trajetória de bandidos metafísicos que percorrem o Cerrado. Depois do intervalo, mais uma dose de literatura e coquetelaria e entrevista com Daniel de Mesquita Benevides, que acaba de lançar Gelo e Gin. O Entre Linhas volta já. Desde 2020, o jornalista Daniel de Mesquita Benevides assina no jornal Folha de São Paulo a coluna Gelo e Gin, que acaba de virar livro. Os melhores textos foram selecionados e lapidados em novas versões, destilando as referências dos drinks nos universos da arte, do cinema, da cultura pop e, claro, da literatura. Daniel, como é que nasceu o Gelo e Gin? De onde saíram essas crônicas e como é que você teve a ideia de escrever crônicas sobre bebidas, coquetéis, drinks, relacionando com literatura, arte, cinema, música? Na verdade, não teve um plano assim muito claro, né? Eu gostava de fazer coquetéis e tal, e gostava das histórias dos coquetéis, né? E aí eu resolvi juntar tudo isso. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu estava um pouco cansado de fazer o mesmo tipo de texto para jornal, sabe? Reportagem, crítica, resenha, entrevista. Eu queria fazer uma coisa diferente. O coquetel serve um pouco de pretexto para falar de literatura, música, cinema e etc. Quem busca assim, um texto único e exclusivamente sobre o coquetel, talvez vá se desapontar um pouco, porque não é isso. Na verdade, o coquetel às vezes quase não aparece. Assim. Às vezes o que mais aparece é a relação de um escritor com a bebida, ou como a bebida aparece em um determinado filme e tal. E isso que é o divertido, né? Uhum. E eu escrevo de uma maneira não linear, uma espécie de devaneio consequente. Atenção, prêt. Os textos são colunas que saíram na Folha de São Paulo, né? E o nome Gelo e Gin foi dado pela minha namorada, Ana Weiss, que é jornalista, que é uma sacada genial dela, porque remete ao Jules Gin, o filme do Truffaut. Qui c'est, Jules? C'est moi. Et vous? Jim. Jim et Jules, alors? Non, Jules et Jim. Mas só para deixar claro, você dá as receitas. Sim, dou a receita como eu acho que é melhor, eu experimento antes. Uhum. Que é uma parte divertida também. Por exemplo, ver se a dosagem do limão. Limão, por exemplo, é uma coisa que se põe demais, estraga o coquetel. O livro se intitula Gelo e Gin. O gin é protagonista desse livro? O gin é um pouco protagonista, sim. O gin e o bourbon. Have a drink. No, not me, boss. Don't have a drink. Que relações há entre os drinks, os coquetéis mais clássicos e alguns dos artistas, escritores mais clássicos também? Bom, o daiquiri está totalmente relacionado ao Hemingway, né? E tem também uma escritora, né, que é muito associada a um desses drinks clássicos, que é o próprio Dry Martini, né? Sim, a Dorothy Parker, que é a mais engraçada de todos, né? Que é famosa por um versinho que nunca foi escrito, na verdade, mas que foi passado de boca em boca, né? E que ela fala assim: adoro um Dry Martini, 2 deles me bastam, com 3 já estou debaixo da mesa, com 4 sob o dono da casa. Agora, você tem um desafio no livro que você resolve, muitas vezes com inventividade, inspiração etílica, digamos assim, que é a partir de escritores ou artistas que eram conhecidos por gostar de bebidas, etc. e tal, mas que não eram apreciadores de coquetéis, você propõe um coquetel que, de alguma maneira, tem uma relação com a biografia deles, né? Vou citar um exemplo, Dostoiévski. Sim, totalmente. O Dostoiévski era manguaceiro, né? Ele bebia vodka de manhã, né, com pão. Ele tinha uma relação com álcool destrutiva, né, autodestrutiva e literária também, porque o Crime e Castigo surgiu de um livro
que ele ia tratar do alcoolismo na Rússia, né? E aí ele aproveitou o personagem Marmeladov, que é um personagem importante ali, né? Que é o pai da Sônia, né? Para tratar desse tema. Bom, mas aí você tem que resolver um problema, que se ele era um tomador de vodka pura, como é que você dá a receita de um coquetel no capítulo sobre Dostoiévski? Bom, eu procurei um drink que fosse o máximo de vodka, que tivesse o máximo de vodka possível. E era o vodkatini, que é um dry martini de vodka. Vodka não é tanto para saborear, vodka é mais para ficar bêbado mesmo. Para saborear é melhor assim, um single malt, um bourbon. Ou o próprio gin, né? Ou o próprio gin, exatamente. E o livro que eu escolhi foi o Vermelho e o Negro, de Stendhal. É um livro que eu gosto bastante porque eu fui obrigado a ler na escola e eu não dava muita bola pro livro antes de ler. E eu acabei lendo e me pegou bastante o livro, que conta um pouco, que retrata a realidade da época francesa, e eu acabei gostando bastante dos personagens e da reviravolta final. O livro que eu indico no momento eu li em inglês, The Mapmaker's Wife, o autor é Robert Whittaker. Trata de uma expedição científica francesa do século XVIII, no Equador e na América do Sul em geral, e também uma história de sobrevivência de uma cidadã equatoriana na época. Eu queria indicar um livro da Clara Schumann, que chama Cisâneas, onde ela trabalha a voz feminina através de textos na literatura, de obras no cinema, do teatro, onde ela mostra a busca das mulheres pela sua expressão diante da opressão. Então, é um livro muito interessante, vale a pena entrar em contato com ele. Percival Tirapelli e Vitor Hugo Mori são autores de As Talhas Jesuíticas da Matriz de São Vicente. O livro teve origem numa pesquisa detetivesca, que trouxe à luz as mais antigas manifestações artísticas derivadas do encontro entre os catequizadores jesuítas e o engenho dos indígenas no Brasil do século XVI. As Talhas Jesuíticas da Matriz de São Vicente, 1559, é um livro que reconstitui alguns exemplos importantíssimos da arquitetura e da arte sacra brasileira da época do início das missões jesuíticas. Que importância isso tem na arte brasileira e até na história da arte sacra universal? A história da arte brasileira costuma a ser contada nos livros a partir de um período que a gente chama de maneirismo. Eles chamam de arquitetura da Contra-Reforma, e isso daí vai mais ou menos para o final do século XVII. Em 1540 é fundada a Ordem dos Jesuítas e eles chegam no Brasil em 1549. 11 anos depois da fundação da Ordem, eles não fizeram nada no mundo até então, é feito uma igreja em São Vicente. Essa igreja é feita em 1551. Então, em 1559, eles doam essa igreja e essa igreja é transformada em matriz. E os jesuítas se mudam para São Paulo, para Piratininga. Essa igreja original, ela foi demolida em 1757 para ser construída esta que está no lugar. Ao fazer a igreja do século XVIII, é comum na igreja católica do período colonial que você não pode descartar imagens quebradas ou imagens descartadas devocionais. Então elas são enterradas como se fossem pessoas. Nesse caso nosso, por sorte, o padre projetou um nicho emparedado atrás da pia batismal, na torre. Ele projetou isso para colocar essas talhas que até ele imaginou que era de alta qualidade estética. Um padre do século XX, ele descobriu que aquilo era oco e ele fez um furo por baixo e viu que tinha essas talhas. Ao contratar o arquiteto Jorge Schrembel, um arquiteto importante, neocolonial, que fez muitas igrejas em Santos, ele propôs como pagamento aquelas talhas maravilhosas. Ele viu que era importante e ele aceitou. Ficou com ele, ficou com a família.
como é que foi, Percival, essa caça ao tesouro? Que esse livro tem um lado meio detetivesco, né? Quem que começa essa caça ao tesouro de uma outra maneira é o professor Carlos Lemos, porque eu estava fazendo um livro sobre as igrejas de lá do litoral e ele falou, olha, a neta do Jorge Prince Sirembel tem umas colunas na casa dela que são do antigo convento do Carmo, porque esse arquiteto, ele pegou todos os altares do antigo convento aqui de São Paulo, dos Carmelitas, e levou lá para a Rua Martiniano de Carvalho. E eu procurava uma dessas colunas. E quando eu cheguei no apartamento da neta dele, ela falou, olha, eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo. Quando eu vi, eu falei, meu Deus. Aí vieram as hipóteses, como é que isso, como que saberíamos que isso tivesse vindo de São Vicente? Então, lá em 2002, eu reuni vários conselheiros e vários membros muito antigos, eles do Instituto Histórico Geográfico, e levei para eles verem, e principalmente para falar dessa hipótese. E eles falaram, olha, realmente a tradição oral que existe na família Prince Sirembel, que eles tiveram que entrar ajoelhados nesse local, porque não dá para ninguém ficar de pé, essa hipótese foi então confirmada. O grande elo dessa descoberta tem a professora Aracy Amaral no meio. Ela fotografou em 1972 as cariátides, mas também ela não fez o nexo porque ela não conhecia os outros fragmentos. Quando pegou fogo a igreja em 2000 e o Júlio Moraes restaurou o altar, apareceram as peanhas que também estavam lá. A peanha é um suporte para você colocar o santo, só depois que se juntou tudo, pronto, não há mais nenhuma dúvida que todo esse conjunto é de São Vicente. E qual é a representatividade desse conjunto? Então, a história da arte brasileira começa certamente com os jesuítas. Eu digo da arte luso-brasileira. Anterior existia a arte ameríndia, que todo mundo conhece, artes plumárias, né, obras maravilhosas, cerâmica. O mais interessante é que ela tem, no desenho geral, uma concepção erudita, que são os jesuítas, mas a sua fatura, a mão dos indígenas trabalhando a madeira é uma coisa única. Então é uma reinterpretação de várias imagens do Evangelho e dos signos cristãos pelos tupiniquins. Afinal, eles que esculpiam a partir de um desenho geral dos jesuítas, mas eles reinterpretavam a sua forma. São esculturas mestiças. O Entre Linhas de hoje termina com um dos maiores intelectuais do século XX, o escritor Otávio Paz, que nasceu em 1914 e morreu em 1998 na Cidade do México. Poeta, ensaísta e prêmio Nobel de Literatura, Otávio Paz é autor de O Arco e a Lira, O Labirinto da Solidão e Os Filhos do Barro, entre outras obras fundamentais para entender a cultura latino-americana. Até a semana que vem. O senhor acredita numa unidade cultural latino-americana? Sí, yo creo profundamente en la unidad cultural latinoamericana. No creo en la uniformidad. Creo que cada país es distinto, que cada individuo es distinto. No creo que la literatura tenga que ser nacional, eso no. No creo que las culturas, la literatura pueda ser argentina o brasileña. Creo que la literatura es buena literatura o no es literatura, nada más. Pero sí creo en la unidad de América Latina. El poeta es aquel que sabe oír a la gente y que transforma esto en imágenes, en ritmos, en metáforas. Al mismo tiempo creo que el poeta es la memoria de su pueblo. El poeta, a través de la imaginación, recobra aquello que es memorable, aquello que debe ser conservado, aquello que debe ser guardado. Un pueblo sin poesía es un pueblo sin memoria.
problema é que a gente não apertou a tecla SAP para saber, nossa, isso aqui é jurubeba, isso aqui é boldo. A gente não sabe identificar essas plantas todas, mas eu acho que essas duas com certeza estão assim, tipo, muito na nossa cara.